Olá, meus queridos telespectadores, está começando uma aulinha deliciosa de sarcoidose, certo? Este assunto incrível, interessantíssimo, cheio de nuances, ok? Uma aula extremamente boa do nosso professor Augustinho e o resumo de Luiz aí, extremamente complementado pela aula, certo? Então aqui é o melhor dos dois mundos, entendeu? É melhor que a aula do seu professor e melhor que o resumo de Luiz, porque tem os dois, certo? Passando pelo crivo extremamente bagunçado desse que vos fala, ok? Então, fiz a parte mais complicada, que foi humanizar o assunto, e vossa mercê agora apenas deleitar-se-á diante desse tema tão interessante que é a sarcoidose, certo? Aí aqui ele começa com um caso clínico extremamente interessante. Paciente masculino, 39 anos, tosse há 60 dias. Ou seja, uma tosse que a gente já pode considerar uma tosse que tosse crônica, né? Passou aí de 3 semanas. Aí você pensa, tosse crônica, legal. Aí você olhou esse pulmão aqui, tal, já tem umas lesões aqui intersticiais, tem uma linfonodomegalia bilateral. Nós temos pápulas eritematosas, um chamado eritema nodoso na parte anterior da perna, beleza? E o que é que tem mais? Perdeu peso, né? Perdeu peso. Você ainda não estudou sarcoidose, você sabe que isso aqui é sarcoidose, mas você não estudou ainda, perdeu peso. Tosse há 60 dias. O que mais? Tem opacidade alveolar, certo? Se eu estou diante disso aí, o que eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar em tuberculose, né, pai? Instantaneamente, febre, perda ponderal, pronto. Tem que pensar em sarcoidose, tem que pensar em tuberculose. Aí o bicho foi lá e fez a baciloscopia, beleza? Pensou em tuberculose, mas deu negativo, certo? Espirometria normal. Não tem comprometimento aí funcional, pelo menos agora. Então aí a gente tem que pensar em outras causas, certo? Lembrando que a baciloscopia por si só, ela não, certo? Ela não descarta a tuberculose. Eu teria que justamente considerar aí o quadro clínico, certo? Não dando certo a baciloscopia, dando repetidamente negativa, eu teria que fazer uma cultura, enfim. São essas as lógicas, certo? Mas esse aqui é um caso clássico aqui de sarcoidose, beleza? A gente vai discutir ele no final, certo? E o que é que a gente tem que pensar já como diagnóstico diferencial, que você já vai adicionar no seu arsenal de diagnóstico diferencial. Se eu tenho uma adenomegalia lá, eu tenho que pensar em coisas que geram adenomegalias. Então, eu tenho que pensar em tuberculose, pelo caso, né? Por ser tosse, por ser febre. Eu tenho que pensar em doenças que vão gerar essa lesão. Então, neoplasias, como o linfoma de Hodgkin, é importante, né? O carcinoma brônquico é importante também. Mas a tuberculose linfonodal também é importante nesse caso, não só a tuberculose normal, mas a tuberculose linfonodal também é importante, beleza? Tudo isso que pode gerar, portanto, linfadenomegalia. A lógica é essa. Certo? Então, como é que a gente define a nossa queridíssima doença que a gente está chamando de sarcoidose? É uma doença de caráter sistêmica, inflamatório, provoca lesão em múltiplos órgãos. E ela é marcada por um achado histológico extremamente importante, que são o quê? Granulomas de caráter o quê? De caráter não caseoso. Então, são granulomas não caseosos com cultura negativa, certo? Então aí eu já vou ir para o finalzinho aqui, que está meio bagunçado, né? Como esse resumo ele que está totalmente bagunçado. Mas aqui, ó, que importante, né? O granuloma é característica de várias doenças. Vamos citar uma doença importante? Tuberculose. Vamos citar outra. Vamos falar de, 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 de hanseníase, né? Que é também provocado por uma micobactéria. Qual outra doença que gera granuloma também? Uma doença extremamente importante, o histoplasma, tudo isso gera granuloma. Então, por isso que tem que fazer diagnóstico diferencial com essas, certo? Então, a gente tem que pensar em outras causas antes de pensar a sarcoidose. Sarcoidose é o que eu penso mais lá para o final, beleza? Mas, tendo essa adenomegalia hilar bilateral, eu tenho que pensar em sarcoidose, porque ela está presente em 90% dos casos de sarcoidose. Então, isso tem que estar na sua cabeça de pneu, certo? Pneumologia. Então, é uma doença sistêmica de caráter inflamatório, certo? Ela não tem uma etiologia bem conhecida. Na verdade, tem uma fisiopatologia mais conhecida, mas a gente não sabe o que é que causa, beleza? A etiologia está associada a processos infecciosos e não infecciosos. A antígenos como, por exemplo, o pneumo blá 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 acnes, certo? Está relacionado com a inalação de algumas madeiras, beleza? Então, tudo pode ocasionar
vários fatores, principalmente no indivíduo que tem predisposição genética. Então a gente caracteriza como sendo uma reação inflamatória imunológica estereotipada, exagerada a um antígeno em indivíduos que já têm uma predisposição genética, certo? E a principal característica dela, ela tem uma evolução bem variável, certo? Então, dependendo do paciente, ele pode evoluir de várias maneiras e o principal órgão cometido é o pulmão. Por isso que a gente estuda na pneu. Mas você vai estudar sarcoidose na dermato, você vai estudar sarcoidose na oftalmo, você vai estudar sarcoidose na reumato, você vai estudar sarcoidose até mesmo na hepato, na gastro, vai estudar na neuro, tudo isso vai ser afetado, porque é uma doença que afeta vários órgãos, a gente vai ver tudo isso agora, certo? Então, doença inflamatória de caráter crônico, lembrando que ela sempre pode ter apresentações mais agudas, apresentações sintomáticas e apresentações crônicas, certo? E se dá justamente pelo acúmulo de linfócitos e macrófagos de diversos órgãos. A gente fala de linfócitos e macrófagos, mas a gente tem que lembrar justamente que é aquela granuloma, né? Então, a gente tem uma estrutura isolando o antígeno, cheia de macrófagos, que vão começar a unir as regiões, e ao redor uma camada de quê? Uma camada de linfócito, certo? A gente chama isso aqui de células epiteliais gigantes, certo? Isso vai ser a principal característica aí do granuloma. Então, doença granulomatosa sistêmica com etiologia desconhecida. Show de bola. O que é importante em relação a essa doença? É uma doença em grande parte autolimitada. A maioria dos casos, né, ela vai se caracterizar por ser autolimitada, ou seja, ela vai resolver por si só num período importante aí de 2 a 3 anos. Ou seja, o paciente pode ficar assintomático sem sarcoidose e resolver, certo? Geralmente ele é um achado do nosso queridíssimo quê? Do nosso queridíssimo raio-x, beleza? Então, a maioria dos casos é esse. Os outros demais casos, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Os demais casos eles vão se caracterizar pelo quê? Por ter uma cronificação da doença e por ter um desarranjo funcional. Geralmente um desarranjo funcional irreversível, né? A gente vai ver lá a radiografia grau 4 que vai se caracterizar por apresentar fibrose. Mas isso é importante, tem que entender que tem paciente assintomático, tem paciente que está sintomático, mas que consegue regredir no grau, começa a diminuir, deixa de apresentar sintomas, é autolimitado em grande parte. Mas justamente é o que a gente tem. E a terapêutica é baseada em corticoide, como a gente vai ver mais futuramente. É uma doença de caráter o quê? Intersticial. Então, existem várias doenças intersticiais. A sarcoidose é uma delas, e é uma das mais importantes, é uma das mais prevalentes, né? Junto com, por exemplo, a fibrose cística idiopática, né? E lembrando que as doenças intersticiais, eles são um rol de doença que todas juntas estão no mesmo nível da tuberculose, beleza? Então, se eu somar todos os casos de doenças intersticiais, dá o mesmo nível de tuberculose, só para você ver a importância da tuberculose no território nacional, beleza? Uma característica da doença intersticial é o quê? Que ela vai dar resultado o quê? Na espirometria? Restrição, certo? Já adiantando para vocês, como é que é a espirometria desse paciente? Ele começa com um distúrbio obstrutivo, certo? Esse distúrbio obstrutivo, ele evolui para um distúrbio místico e depois evolui para um distúrbio de caráter restritivo, beleza? Isso acontece por quê? Porque inicialmente a gente tem um comprometimento brônquico, certo? Ou seja, o nosso queridíssimo brônquio ele fica prejudicado pela presença do granuloma, que pode diminuir a sua região. Com a retirada do granuloma, ou então com o processo inflamatório se tornando intersticial, com comprometimento aí dos vasos, dos alvéolos, dos brônquios, aí a gente vai ter um prejuízo ao interstício, que é justamente esse ambiente que envolve os vasos, ou seja, não estou prejudicando a via aérea, estou prejudicando o interstício. Então, o resultado é o desenvolvimento de um ambiente o quê? De um ambiente restritivo. Isso pode ser acompanhado, por exemplo, com a taquipneia. Então, dentre as manifestações pulmonares, a gente vai destacar a taquipneia, mas também a dispneia, lógico, o paciente ele vai ter dificuldade de expandir esse pulmão, certo? Ele está restringido, o pulmão ele vai diminuir de tamanho, beleza? E também a tosse, obviamente, como a gente não está até gerando, é um processo inflamatório, mas não afeta o brônquio diretamente, em si o interstício, então a gente está diante de um processo que gera uma tosse improdutível, certo? Obviamente, podem ter outras doenças ocasionando um processo produtivo que a gente tem que fazer justamente uma análise aí da história clínica, mas geralmente um distúrbio de caráter o quê? De caráter improdutiva, uma tosse improdutiva. Obviamente vão ter alterações sistêmicas, como a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter febre, vai ter astenia, vai ter fadiga. O paciente da sarcoidose vai apresentar muita fadiga, certo? Então o raio-x ele vai ficando branco e o nosso queridíssimo estrutura vai encolhendo, certo? Então, algumas informações aleatórias aí, não tão importantes. Isso aqui é importante, né? Pacientes negros
tem um prognóstico muito mais negativo. No final a gente vai ter uma tabela só para o prognóstico. Outra coisa importante, né? O branco ele tem mais níveis, ela é mais protegida em relação a isso, tanto por uma questão étnica, quanto por uma questão de étnico-social, quanto uma predisposição genética. Isso é muito importante. E também a gente vai ter uma faixa etária que vai ser acometida. Geralmente um adulto jovem, né? O adulto jovem, 30 a 50 anos, ele vai ser o mais comprometido, beleza? Muito pouco comum em criança, muito pouco comum em adolescente, mas pode afetar todas as idades, certo? Tem muito mais prejuízo aí à medida com que o paciente vai envelhecendo. Então, o paciente vai envelhecendo, obviamente, ele vai ter uma mortalidade maior, beleza? Ela é muito heterogênea, certo? Mas a população negra é mais prejudicada e os adultos jovens em idade produtiva é muito importante. Isso é essencial, inclusive vai afetar o nosso tratamento, a idade produtiva. Por que isso é importante? O paciente que tem realmente um prejuízo na qualidade de vida, ele está tendo dificuldade de trabalhar, ele vai muito que obrigatoriamente, em grande parte, aí, ter que sofrer um tratamento maior, porque ele está tendo a sua vida prejudicada. Então é fundamental que seja alteração, certo? Então, dados clínicos importantes é justamente que vai afetar todas as idades, como a gente já falou. Tem uma gama de heterogeneidade clínica, como a gente já falou também, ou seja, diversos órgãos vão ser acometidos, certo? Isso aqui é um dado interessante, né? Ela é menos frequente nos fumantes do que nos não fumantes. Ou seja, o cigarro parece ser um fator protetivo para a sarcoidose, mas na verdade é porque você tem prejuízo aí, outros prejuízos mais prevalentes e mais precoces no paciente que é fumante do que o não fumante, certo? E aí o acometimento dos órgãos é muito importante. Então, só lembrando, o mais acometido é o pulmão. O que é que você vai lembrar também? Eu vou acometer linfonodo e todos os órgãos basicamente do corpo podem ser afetados, né? Virtualmente todos os órgãos podem ser afetados. Então, o que mais é afetado? Pele, que é muito afetado, porque você acha fácil, né? Alterações na pele. Você acha fácil linfonodo, que é muito palpável. O olho é muito afetado, porque justamente regiões onde a anatomia é importante, a manutenção da anatomia é importante, eles vão ser muito afetados, então o pulmão vai ser muito afetado, a pele vai ser muito afetada, o olho vai ser inflamado. Então, basicamente, esses são os mais importantes. Olho, pele, linfonodo e pulmão. Mas também a gente vai ter afetado o osso, a articulação, sistema nervoso central, via aérea superior, é nervos periféricos, também a gente vai ter afecção no coração, no rim, no fígado, no baço, no estômago, tudo isso pode ser prejudicado, certo? Então, é importante a gente destacar isso aqui, né? Ela pode geralmente evoluir como uma doença subaguda durante muito tempo, certo? Mas em alguns pacientes ela pode cronificar. Então, diversos sintomas, como a gente já falou, tosse improdutiva, dispneia, perda de peso, são as principais características. A gente vai voltar a falar isso depois, né? Então, por isso que é importante sempre fazer o diagnóstico com tuberculose, com a TB, né? Tanto TB pulmonar quanto TB linfonodal, beleza? Deu para entender essas lógicas, né? Então, esses achados aqui são muito importantes, né? O linfonodo é muito achado, cutâneo é muito achado, nefrourológico é muito achado. Então, lembrar desses acometimentos. Então, vai acometer diversos órgãos, vai acometer diversas idades, mas tem uma faixa etária de 30 a 50 anos que vai acometer mais. Vai ter mais prejuízo no indivíduo negro e para a mulher, principalmente, né? Então, é importante isso aí. Ser mulher prejudica, mas não, mas ser mulher é um prognóstico negativo, mas ser homem é protetivo, né? Então tem essa dualidade, né? Então ser homem é protetivo, mas mulher negra, principalmente mulher negra, é muito afetada, beleza? Então, a lógica é essa. Deu para ter uma noção boa aí dessa parte mais introdutória. Agora vamos entender um pouquinho da etiologia. Então, como a gente falou, né? Então, a gente supõe que a principal forma de gerar sarcoidose é pela transmissão no ar, porque afeta principalmente o pulmão. Então, a lógica é essa. Então, antígeno chegando pelo ar. Esse antígeno ele pode ser infeccioso ou não infeccioso. Então, pode estar relacionado. Já tiveram estudos que relacionaram com alguns inseticidas, alguns fungos, é, ah, alguns agentes infecciosos, mas não se sabe ao certo, né? Então a gente sabe que é uma reação imunológica, inflamatória, exagerada, estereotipada, que tem maior predisposição aí em indivíduos que já estão suscetíveis geneticamente, certo? Então existem vários agentes etiológicos para essa sarcoidose,
mas ninguém sabe exatamente quais são. Então, inseticida, fungo, esses aqui, a etiologias infecciosas, então a gente não sabe, mas sabe que é provavelmente transmitido pelo ar. Então a lógica é essa, a gente não sabe a etiologia, a gente não sabe o que está causando, beleza? Então não tem como a gente fazer um processo de prevenção para sarcoidose, simplesmente porque a gente não conhece o que está causando a doença, certo? E principalmente porque, na maioria dos casos, a gente não vai ter um comprometimento muito grande, ela vai ser autolimitada, mas é importante. Então, manifestações clínicas. Então, a gente tem que dividir essa doença em 3 tipos de manifestações clínicas, né? Como eu já tinha falado, o indivíduo ele pode ser assintomático, agudo ou cronificar. O indivíduo assintomático, principalmente, ele vai ter uma síndrome muito importante, que é a síndrome de Loeffringen, certo? E esse paciente, ele geralmente ele vai se apresentar com o eritema nodoso, é, é, adenomegalia lá bilateral, febre e eritema nodoso, febre, adenomegalia lá bilateral e tá faltando um, que é esqueci outro, vou ter que dar uma filada. Cadê? Tá aqui. E artrite periférica. Importante demais essa artrite periférica, certo? Então esse é o indivíduo. E esse é a forma, na verdade essa é uma forma sintomática, né? É uma forma aguda, desculpa, deu uma apressada. Mas é porque eu estou confundindo o assintomático com o oligossintomático. Vamos com calma. Então, o paciente assintomático, ele geralmente ele vai. Como é que eu descubro que o paciente ele tem sarcoidose se ele está sendo assintomático? Geralmente por um achado radiológico aleatório. Então, imagine que esse paciente ele está aqui, chegou no meu consultório e pediu um raio-x, certo? Por outras causas aleatórias, certo? Ele não estava sintomático respiratório. Ele veio por outras causas, veio encaminhado, foi fazer uma cirurgia. Aí eu encontro o quê? Uma adenomegalia lá bilateral. Então essa é a principal fonte do paciente assintomático, beleza? E ele pode ter infiltrado pulmonar ou não, certo? Então é um paciente que está aí com o grau 2 ou o grau 3 da nossa queridíssima, ou grau 1 ou grau 2 da nossa queridíssima, é, da nossa queridíssima doença, da sarcoidose. Mas ele é um paciente que, em grande parte, não vai apresentar nenhum sintoma, apesar de ter o achado radiológico importante. Aí eu fui lá, biopsiei, vou imaginar que eu dei a dor de biopsiei e achei esse paciente com sarcoidose, certo? Depois vocês vão entender por que eu falei dei a doida. Então, e o paciente sintomático? Como é que o paciente sintomático ele vai se apresentar? Então, em grande parte, com aqueles sintomas que eu falei, certo? É um paciente que está com tosse seca, está com dispneia, está com febre, está com astenia. Então, manifestação aguda da doença, certo? Essa manifestação aguda geralmente é um fator protetivo. Olha que interessante. Manifestações agudas da doença são fatores protetivos. Eu coloquei, sim, isso aqui são os fatores o quê? Os fatores extenuantes, né? Que são a evolução com algumas semanas. Então, imagine esse paciente, ele está com tosse, dispneia e está com desconforto vagal. Aqui, vagal não, um desconforto vago no retroesternal. Então, imagine esse paciente, ele vai estar com taquipneia? Não, ele não vai estar com taquipneia. Por quê? Porque o paciente, para estar com taquipneia, ele precisa ter um processo restritivo já bem desenvolvido. Então, aí a gente não pode, de forma alguma, fechar o diagnóstico aí que ele tá com um processo agudo. Provavelmente ele está, na verdade, com um processo crônico, que já deu para criar uma certa fibrose e está provocando a restrição. Lembrando que, inicialmente, nós temos uma manifestação na espirometria de um processo que? De um processo único e exclusivamente obstrutivo. Então, vamos lembrar o que está acontecendo aqui. Então, o paciente ele pode estar assintomático, certo? Ele estando assintomático, ele vai apresentar hilar, adenomegalia hilar bilateral, certo? E além de ter uma adenomegalia lá bilateral, ele vai apresentar também uma adenomegalia hilar bilateral. Ele vai apresentar ou presença de doença restritiva ou não, sem apresentar nenhum sintoma. O paciente que está sintomático, ele vai ter uma doença que vai durar somente algumas semanas e o resultado dele vai ser manifestações sistêmicas, como anorexia, perda de peso, febre e manifestações respiratórias como tosse e dispneia e uma dor retroesternal, mas que é vaga, não é uma dor consideravelmente aguda, forte, focal, de grande intensidade.
Ele pode apresentar essas síndromes aqui também, que são muito importantes, que é a síndrome de Loefgren e a síndrome de Hefordt, beleza? Nomes extremamente fáceis de escrever na prova. Essa síndrome de Loefgren, ela vai se caracterizar por 4. Então a gente vai lembrar febre, artralgia, adenomegalia hilar bilateral e também aí a nossa queridíssima, eu lembrei da artralgia e esqueci da outra. E o eritema nodoso, certo? Então, o famoso AF, né? AF, que é adenomegalia hilar periférica, artralgia, febre e o nosso queridíssimo eritema nodoso, certo? Eritema nodoso. O que é eritema nodoso? É um nódulo que tem um eritema doloroso, certo? É basicamente isso. Coisa linda. E também a gente tem a síndrome de Hefordt-Waldenstrom, que vou chamar só de Hefordt. Essa síndrome ela é caracterizada também por ter a febre como importante, mas ela vai ter uma manifestação mais do SNC, que vai ser justamente uma uveíte anterior, certo? Uveíte anterior. Uveíte, você tem que entender um comprometimento da nossa queridíssima, da nossa queridíssima pupila, certo? Uma deformação da pupila. Uveíte anterior, que vai geralmente apresentar como visão turva, perda da acuidade visual, tudo isso pode estar relacionado. Outras alterações que a gente vai encontrar, que vai ser o inchaço na parótida, certo? Então ele vai ter um inchaço na parótida e uma paralisia facial periférica, beleza? Uma paralisia nem facial, pode ser periférica ou central, beleza? Essas são as alterações da síndrome de Hefordt. Então a lógica é essa, né? Sim, a gente tinha uveíte aqui descrito, mas eu dei uma pesquisada melhor e o professor falou também, não é uveíte, é febre, certo? Síndrome de Loefgren é essa, depois a gente vai ver. E por fim, o paciente crônico. O paciente crônico ele vai ser justamente o paciente provavelmente mais grave, que vai ter alterações estruturais, certo? É um paciente que está assintomático há muito tempo, ou teve um desenvolvimento insidioso da doença, e esse paciente vai ter um grau de comprometimento mais relevante do parênquima. Então, é um paciente que tem mais chance de ter tecido cicatricial, de ter fibrose, de ter essas alterações importantes, beleza? E, obviamente, os sintomas gerais, como, por exemplo, febre e astenia, vão estar diminuídos, porque ele já tem aquela doença há muito tempo, certo? Então a gente vai ter queixas respiratórias, mas com poucas manifestações sistêmicas. Deu para entender? Então a lógica é essa. Então vamos lá, vamos resumir só para a gente entender o que é que o paciente ele vai estar demonstrando. Ou ele pode vir assintomático, porque ele veio aleatório no meu consultório e apresentou um achado no raio-x, grau 1 ou grau 2. Ou ele pode ser um agudo, com poucas semanas, está com febre, está com astenia, está com tosse, está com dispneia, está com desconforto retroesternal, ou as síndromes que eu citei, certo? Durante pouco tempo, manifestações agudas da doença. Ou então, simplesmente, meu paciente, ele foi lá e se manifestou como? Ele foi lá e se manifestou de forma crônica. Ele vai ter um desenvolvimento insidioso da doença, ou seja, ele está há muito tempo com essas manifestações, chegou com sintomas, ele não tem mais nenhum sintoma, o quê? Não tem mais nenhum sintoma geral. O sintoma dele é basicamente o quê? Um sintoma de caráter crônico. Ou seja, uma tosse há muito tempo, uma dispneia há muito tempo, progressiva. Então a lógica é essa. Deu para entender? Então a gente entendeu a manifestação clínica da sarcoidose, certo? Mas basicamente o paciente vai chegar desse jeito. Você é obrigado a caracterizar? Não, você só tem que ter uma noção basicamente disso aí, porque o mais importante vem agora, certo? Então, só para ver outras manifestações clínicas importantes, que são acometimento de diversos órgãos. Essa parte é importante e eu vou passar de maneira rápida, porque tem muito detalhe, certo? Mas basicamente a gente tem a via aérea superior. O que é que vai estar comprometido na via aérea nasal? Principalmente a superior, principalmente aí a mucosa nasal, que vai se manifestar com obstrução nasal. Também a gente pode ter acometimento de toda a via aérea superior. A gente pode ter justamente rouquidão, que vai ser sarcoidose laríngea. A gente pode ter sibilo, a gente pode ter dispneia alta, obstrutiva. Tudo isso sendo justamente pela prejuízo à laringe, à orofaringe, a laringe e a faringe. Toda essa via aérea superior, inclusive aí parte da traqueia, certo? Mas a via aérea inferior a gente sabe como ela vai ser acometida, as manifestações que a gente já falou, certo? Então, lembrando a via aérea superior, lembramos do linfonodo. Então vamos lembrar o que é do linfonodo. O linfonodo ele vai se prejudicar das duas formas.
Ou ele pode ser o linfonodo do pulmão, que vai ser justamente o achado radiológico da linfonodomegalia hilar bilateral, que vai ser uma característica muito encontrada também na TB, o quê? Na TB linfonodal e também na nossa queridíssima o quê? Na nossa queridíssima linfoma de Hodgkin, certo? 90% dos pacientes têm isso. É muito prevalente, beleza? Por isso que está na síndrome, né? Como, por exemplo, na síndrome de Loeffringen. Beleza? O que é importante a gente destacar também, que é muito importante, que é a questão dos linfonodos periféricos. Eles também podem estar comprometidos, principalmente quando a gente tem comprometimento de outras regiões. Então, esse linfonodo ele pode estar comprometido e ele vai apresentar em grande parte o quê? Um linfonodo palpável, indolor, não aderente não aderido, né? A face profunda, a face superficial e também de superfície lisa, certo? Não, e também não sério. Geralmente a gente vai ter linfonodo axilar, cervical e inguinal afetado, beleza? Importante isso aí. Mas só lembrar que ele pode estar inchado perifericamente também. Na pele a gente tem alterações importantes, tá? Existem 4 alterações que a gente pode encontrar, incluindo o vitiligo, né? Discromias como o vitiligo podem estar presentes, ok? Mas o que é importante a gente destacar? Principal característica, eritema nodoso. O que é o eritema nodoso? É um nódulo presente principalmente na parte anterior da perna, que vai se caracterizar pela presença do eritema, ou seja, ele vai estar avermelhado. E a principal característica dela é dolorosa. Se você for lá e fizer uma biópsia dessa região, vai dar um granuloma? Não, porque justamente é uma reação sistêmica superficial, certo? Então não vai ter granuloma nessa região. Outras alterações que a gente pode encontrar também, lesões maculopapulosas, principalmente na região do dorso, muito comum. Aqui a fotinha, no dorso aqui, maculopapulosa, beleza? E ele pode estar eritemada também nessa região. O que é que pode apresentar também além dessas alterações? Eu posso apresentar uma alteração chamada de lúpus pérneo. O lúpus pérneo ele é muito importante, que são justamente essas alterações violáceas, certo? Então esses eritemas violáceos, principalmente na região malar, região nasal, região zigomática, pode afetar tanto a bochecha quanto a orelha, quanto os lábios, certo? Toda essa região aqui malar pode ser afetada e ela tem uma característica o quê? Uma característica muito importante que dá justamente um, um prognóstico muito negativo para esse paciente que tem lúpus pérneo, né? Esse paciente ele vai ter uma chance de lesão óssea e de deterioração da pele muito intensa. Então é muito importante tratar esse paciente de maneira mais agressiva, porque ele não vai ter prognóstico positivo, né? Ele não vai responder bem se você não fizer um tratamento simplesmente sintomático e dar uma demora permitida a esse paciente. Não dá para fazer isso, beleza? Então a lógica é essa. Então, lesões maculopapulosas, tem outros detalhes aqui que não são tão importantes, né? Pode gerar placas também, mas o mais importante é o lúpus pérneo, também pode gerar nódulo subcutâneo, mas o mais importante é o lúpus pérneo também nessa região. Então, são estruturas azuladas, maculosas, certo? Lesões endurecidas, azuladas e brilhantes, e que tem uma característica deformante muito importante. Então, essa é a característica do lúpus. Esse paciente pode apresentar, inclusive, um negócio que você aprendeu lá em simologia, que é a rinofima, que é justamente o que? Esse nariz extremamente lesionado, atrofiado, deformado e de grande volume, caracterizado em grande parte pela presença aí do que? Pela presença aí justamente dos granulomas nessa região. Então, lembrando, lúpus pérneo. Lúpus pérneo é uma lesão violácea, brilhosa, deformante, endurecida, que dá na região malar, prejudicando nariz, lábio, bochecha e orelha. Beleza? Isso é muito importante. E aqui o nosso queridíssimo eritema nodoso, né? Lembrando que ele está justamente mais escurecido pela pele negra, mas ele é um eritema, tem nódulo e tem uma dor justamente a palpação, certo? Aqui dá para confundir muito importantemente o quê? Com a hanseníase. Então, fazer um diagnóstico diferencial com a hanseníase também, que é outra doença que dá o quê? Que dá granuloma, né? Então, fazer essa evolução, fazer essa avaliação é muito importante. Então, até agora a gente viu pele, a gente viu nariz, laringe, faringe, a gente viu linfonodo, beleza? O que é que mais afeta? Lembre dos principais. Então, a gente falou do linfonodo,
Falou de pele, falou de olho. Então, o olho é muito importante. É o próximo aqui que tá, né? Então, o olho é um dos mais importantes. Tanto é que é obrigatório, eu repito novamente, obrigatório você, como pneumo, se identificou sarcoidose, encaminhar esse paciente para o nosso queridíssimo oftalmo. Porque o paciente ele pode ficar cego, certo? Se ele tiver glaucoma, o tratamento é com corticoide. Então, também vai ter essa repercussão. Então, eu posso gerar nesse paciente cegueira, porque eu posso ter comprometimento de retinopatia. Eu posso ter xeroftalmia desse paciente, porque ele pode apresentar síndrome SICA, certo? Eu posso ter justamente lá na síndrome de Heford. Lembrando que eu posso ter uveíte anterior, uveíte posterior. Lembrando que a uveíte anterior, geralmente ela vai cursar aí com a presença aí de alterações visuais, perda da acuidade visual, fotofobia, visão turva, enquanto a uveíte posterior ela vai se caracterizar em grande parte aí pelo processo eu vou ter que dar de retinopatia, né, e perda da visão. Então, a uveíte posterior ela é mais complicada, né, que é justamente essa inflamação. Outra coisa que é importante é justamente o comprometimento da nossa queridíssima glândula lacrimal, que ela pode ser prejudicada. Isso vai gerar justamente a xeroftalmia, a síndrome SICA que a gente estava falando, beleza? Então, que é a síndrome de ceratoconjuntivite seca, que nada mais é do que a síndrome SICA mais a xerostomia e a disfagia, beleza? Que é o quê? Que são justamente pela ausência de quê? Ausência de processos de, de, de liberação de líquido, né? Então, tudo isso é importante. Então, sempre lembrar dessas alterações, dessas inflamações que podem acontecer, certo? Quando prejudica sim, aqui a de Heford, né? Então, tem uma paralisia facial, eu tenho um entumecimento das parótidas, eu também tenho a uveíte anterior, certo? E esse paciente ele estaria com febre. Então, aqui um 39 grauzinho, beleza? Muito importante destacar aí na síndrome de Heford o aldosterona, certo? Então, deu para entender o que é que afeta no olho. Então, uveíte anterior, uveíte posterior, ceratoconjuntivite seca, síndrome SICA, xeroftalmia, visão turva, retinopatia, cegueira, tudo isso pode ser pode gerar, né? Obviamente, o paciente que está com o veíte anterior, que pode ter mais prejuízo, tem que fazer um tratamento um pouquinho mais forte, né? Então, novamente, outras estruturas que podem ser prejudicadas, a medula óssea e o baço. Por que a gente pode colocar esses dois juntos? Porque, obviamente, eu posso ter um esplenismo nesse paciente que está aí com o baço aumentado, esplenomegalia, né? Aqui, hepatomegalia, olha a quantidade de grânulos aqui, ó, no baço e no fígado, olha que importante, né? Um esplenismo, aumento do baço. Isso é muito importante, porque isso pode prejudicar o paciente em diversos níveis e gerar uma pancitopenia, né? Uma diminuição geral nas células, certo? Uma linfocitopenia também, uma queda de hemoglobina, então o paciente pode ficar anêmico, certo? Importante destacar isso. Se eu for fazer uma biópsia dessa estrutura, eu tenho que achar justamente granuloma, né? E é importante achar esse granuloma e achar principalmente um granuloma o quê? Sem infecção. Então, o granuloma da nosso queridíssimo sarcoidose é um granuloma de caráter estéreo, né? Obviamente, o pâncreas, fígado e intestino também podem estar afetados, beleza? Eles podem estar com granulomas, mas não geram tantos sintomas, certo? O mais importante é que pode ter um aumento, por exemplo, de uma fosfatase alcalina. O rim, ele pode ser muito afetado também. E como é que o rim ele vai ser afetado? O rim ele vai ser afetado em grande parte aí pelo aumento da produção de vitamina D. Se aumenta a produção de vitamina D por conta do nosso granuloma, então o granuloma aumenta a produção de vitamina D, certo? Eles produzem vitamina D ativa. Isso vai gerar um aumento da reabsorção de cálcio lá a nível intestinal. Se aumenta a absorção de cálcio a nível de intestinal, qual é o resultado? Uma hipercalcemia. A hipercalcemia pode gerar justamente uma nefrocalcinose ou nefrolitíase, certo? Então, uma importante característica aí da nossa queridíssima doença é que todo paciente com sarcoidose tem que pedir o quê? Calemia e calcinúria, beleza? Então, tem que identificar a calcinúria. Então, calcemia e calcinúria. Tem que identificar o nível do nosso, que calemia não, calcemia. Tem que ver justamente aí, pedir cálcio no sangue e pedir cálcio na urina. Os dois vão ser importantes para ver justamente se tem comprometimento renal, certo? Lembrando que porque isso vai acontecer, vitamina D aumentada, aumenta isso, pode ter risco de nefrolitise
e nefrocalcinose, certo? Glândulas endócrinas são importantes, então lembrar que eu posso ter aumento da parótida. O coração ele é muito importante, porque ele pode ter granuloma, né? E esse paciente ele pode ter diversos prejuízos no músculo cardíaco. Eu posso ter ICC, posso ter bloqueio, posso ter arritmia, posso ter angina, posso ter tudo isso, certo? Aneurisma também, certo? Então tudo isso é importante. Com o coração é muito prejudicado. Obviamente o paciente que tem comprometimento cardíaco, certo? Fui lá, pedi o nosso queridíssimo eco, pedi o ECG, identifiquei diversas alterações, o paciente tem sarcoidose, tem que tratar urgentemente, tem que mandar para o cardio, beleza? Ossos e articulações, então aí, obviamente, eu vou ter prejuízo. Principalmente o quê? Dedos, extremidades. Então, metacarpo, dedo, mão, falange, metacarpo, metatarso, tudo isso vai ser alterado, beleza? Mas o paciente ele pode se prejudicar com osteoporose, formação de cisto, né? Nas articulações eu vou geralmente prejudicar as articulações mais de baixo. Então, osso, tornozelo, cotovelo também pode ser prejudicado, beleza? Varia muito. Às vezes eu vou ter um prejuízo intraósseo, às vezes um prejuízo mais externo. Posso ter um prejuízo no osso do crânio também, que pode gerar aí um granuloma no osso do crânio, sarcoidose no osso do crânio. Tudo isso pode ser prejudicado. Já que eu já falei de osso do crânio, tem que lembrar do SNC. Então, o SNC ele vai ser também muito afetado. Geralmente as suas alterações são de pacmeningite, né? Então a pacmeningite é o mais comum. Então a meninge afetada pela presença aí de um granuloma. Essa é a principal característica, o principal item que vai ser alterado, certo? Lembrando que, novamente, estéreo, né? Eu tenho um processo inflamatório, formação do granuloma, mas eu não encontro nenhuma alteração no exame de líquor, por exemplo. Outra alteração importante que a gente vai solicitar, que a gente vai ter que pensar, são justamente as mononeurites. Então, essa aqui, a parte mais aqui em cima, né? Então, os mononeuropatidas ou mononeurites, que são nada mais do que as inflamações periféricas. Então, de um nervo craniano gerando paralisia facial, que é a principal alteração aí do nervo craniano, principalmente o nervo 7, e também as alterações, por exemplo, aí nos nervos que vão gerar o movimento das mãos. Então, a mão caída, o pé caído, e aí a gente já lembra logo de hanseníase. Então, essa paralisia facial, periférica ou central, tudo isso pode gerar pé caído, essas alterações. Também a gente pode ter, inclusive, diabetes insípido, né? Então, imagina aqui um granuloma afetando o hipotálamo. Mais raramente eu tenho cometimento do SNC inicialmente, mas o hipotálamo pode gerar diabetes insípido. As alterações são perda cognitiva, ataxia, fraqueza, confusão, cefaleia, tudo isso pode estar associado. Cefaleia é muito acompanhada aí na meningite. Então, são diversas alterações que podem acontecer. Nota que eu estou falando assim, mas você não precisa lembrar de tudo, certo? E isso é o que a gente tem. Então, de maneira resumida, vamos tentar lembrar de tudo, né? Então, vamos lá. Eu tenho a obstrução nasal, tenho as alterações como rouquidão, rouquidão, dispneia e sibilo, né? Na via aérea superior. Quando eu desço lá mais um pouquinho, eu vou para o linfonodo. Pode ter o linfonodomegalia, tanto torácica quanto periférica, né? Quando eu vou lá para o coração, arritmia, bloqueio, tudo isso mais, né? ICC. Quando eu vou lá pro fígado, pro rim, eu posso ter o aumento da fosfatase alcalina. No rim, hipercalemia, provando nefroleptida. Tem que pedir calcemia e pedir e fazer pesquisa de urina, exame de urina para procurar cálcio, né? Calcinúria. Também vou lá no olho, posso ter uveíte anterior, síndrome SIGA, xeroftalmia, síndrome da ceratoconjuntivite cega, que é a síndrome SIGA mais xeroftalmia, mais xerotosmia. Também eu posso encontrar visão turva, uveíte anterior, uveíte posterior, retinopatia, cegueira, tudo isso pode ser alterado. Prejuízo lacrimal, paralisia facial, síndrome de Heffer, certo? Então essas são as alterações, não quero revisar tudo não, porque vai ficar cansativo. Mas enfim, as alterações são essas. Ossos articulações, tal. Geralmente metacarpo, falange. Pode provocar no dedo, aí alterações na unha, deformidades no dedo, tudo isso é importante, certo? Então a gente tem uma visão geral aí do que é acometido ao longo de toda a sarcoidose. Então são várias regiões que podem ser comprometidas. E isso inclusive está no exame físico, né? Tudo que você viu alterado, você tem que pesquisar todos os órgãos para ver se tem alguma alteração. Fazer uma história clínica bem feita, fazer pesquisas em regiões que não tem tantas alterações, como por exemplo, tantas alterações tão chamativas, como por exemplo o fígado, o coração, tudo isso é importante, beleza?
Então, vamos lá. Vamos falar agora dos aspectos radiológicos da nossa queridíssima sarcoidose. Tem muita coisa aí. Então, obviamente, o que é que a gente tem alterado aqui no nosso queridíssimo raio-x, né? Então, a gente tem uma pneumonia intersticial. Então, um infiltrado intersticial é muito importante, né? Adenomegalia lá bilateral, 80, 90% dos casos, como a gente sabe, mas não é obrigatório. Outras alterações pode dar. Então, como a gente já viu, tuberculose, TB pulmonar, linfoma de Hodgkin, carcinoma broncogênico, tudo isso, infecção fúngica também, histoplasmose, né, neoplasias, tudo isso é importante, beleza? Então, tudo isso é essencial a gente fazer cultura para ver se tem alguma alteração desse tipo, beleza? É um infiltrado geralmente nos lobos mais superiores, né, vai afetar o velo, o bronquíolo, vaso, principalmente, né, esse infiltrado aí presente em todas as regiões. E o que é importante também a gente ver o grau de comprometimento radiológico. Então, no raio-x tem esses graus. O paciente, e botei isso aqui porque o paciente ele pode ficar variando entre um grau e outro, né? Geralmente, o que é que mais vai acontecer? O paciente está no grau 2 e ele evolui geralmente para o grau 0. Mas é importante lembrar que ele pode ir para o grau 4. Ele evolui, pode ter uma complicação. E aí, realmente, eu tenho que melhorar meu paciente, né? Lembrando que o grau 4 ele é irreversível. Então, vamos tentar lembrar o que está acontecendo, né? Então, grau 0 é um raio-x normal. Então, chegou um paciente, está sintomático, mas ele tem raio-x normal. Um paciente assintomático com raio-x normal, geralmente eu não vou suspeitar de sarcoidose, mas mesmo assim ele pode ter. Olha que interessante, né? Principalmente se ele tiver ali numa fase extremamente inicial. Mas pode ter, todo mundo pode ter sarcoidose, né? E ter tudo normal, beleza? O grau 1 vai ser justamente quando eu tenho uma adenomegalia labilateral, né? A maioria dos casos. O grau 2 é quando eu tenho uma adenomegalia bilateral, mas eu tenho também o infiltrado reticular, né? Infiltrado intersticial. Esse infiltrado intersticial ele pode ser reticular, pode ser nodular, tudo isso pode acontecer. Micronodular, certo? Retículo nodular, tanto faz. Então tem as chamadas opacidades parenquimatosas. É importante isso aqui, né? Opacidades parenquimatosas. No grau 3 eu tenho somente as opacidades parenquimatosas. Olha que impressionante, né? Eu diminuí uma parada, um problema e tenho uma opacidade parenquimatosa. Mas isso quer dizer que é grau 3 por quê? Porque eu tenho justamente um processo de cronificação da doença. O ideal é que os dois reduzissem. Quer dizer que o tratamento está dando certo. Eu estou reduzindo o granuloma. Eu estou reduzindo a sarcoidose. Certo? Geralmente não forma cavidade no raio-x. Isso é importante. Mas o grau 3 aí tem esse processo importante, né? Sim, ou seja, sempre é importante pedir um raio-x, né? Então tá aí um exame diagnóstico importante, pelo menos, principalmente para examinar meu paciente, para ver como é que ele está evoluindo, né? E o grau 4 justamente quando tem o quê? Alteração aí destrutiva, né? Então eu tenho justamente distorção arquitetural. Nesse caso aí, eu vou ter aí o paciente que evoluiu mal, né? Esses 10% da evolução a gente vai ver lá no final, que a maioria, a grande maioria, 60%, ele é autolimitado, 30% ele adquire forma crônica e o 10% ele vai se caracterizar por ter uma distorção arquitetural importante. Então é isso que a gente tem. Então aqui o raio-x normal, aqui não tem adenomegalia lá, não tem nenhum infiltrado, principalmente o lobo superior, né? Aqui a gente já tem adenomegalia lá sem nenhum infiltrado, ou seja, está aqui normal. Aqui o grau 2 a gente vai ter uma adenomegalia lá, certo? Bilateral. E ao mesmo tempo a gente tem o comprometimento o quê? O comprometimento reticular. Então a gente tem uma microformação reticular, umas margens areolares de permeio, olha que interessante, né? Revisando aqui, a gente tem uns nódulozinhos importantes, que pode ser vaso também, beleza? E aqui o que é que a gente tem? A gente não tem mais adenomegalia lá bilateral, mas a gente continua tendo o padrão reticular, ou seja, a gente está dentro de um grau 3. Aqui, obviamente, a gente já consegue observar a região de fibrose, diminuição da quantidade de parênquima, certo? Então a gente já tem justamente um processo restritivo importante aqui, ok? E aqui a gente tem o paciente com pneumotórax, né? Então, quando a gente fala de acometimento pulmonar, a gente tem que lembrar justamente que ele ocorre em 90% dos casos. E o mais importante, ele pode vir acompanhado de alterações pleurares. Então, pneumotórax, hipertensão arterial pulmonar, derrame pleural, pleurite, tudo isso pode vir associado, mas nem sempre vai vir associado, né? E, na verdade, o acometimento pleural é mais raro, principalmente o derrame pleural, certo? E aqui o paciente, por exemplo, que veio com pneumotórax, foi fazer exame achando que era tuberculose, que tinha complicado, não. O que é que aconteceu? O granuloma, ele existia, mas ele não era de caráter caseoso, né?
Lembrando que o granuloma é na fase mais inicial aí da tuberculose. Só deixa eu ver se faltou alguma coisa importante aqui, certo? Se eu falei tudo. Ah, só faltou uma parte importante que foi a parte de fisiopatologia. Tem essa parte, essas informações adicionais eu vou ver no final. Vamos com calma. Vamos por partes, né? Então, aspectos radiológicos, certo? Só para juntar nessa parte do aspecto radiológico, é importante a gente destacar algumas alterações da tomografia. Então, a tomografia, ela vai, geralmente, na janela paraquematose, a gente vai ter algumas alterações importantes. A gente vai ter, muito importante, aqui, nódulos peripleurais, certo? Mas também a gente pode ter nodulações centrolobulares, que são justamente essas opacidades presentes, ok? Mas geralmente peripleural. Né? A cisura horizontal, ela vai ter uma característica muito interessante, que ela vai ficar geralmente cercada de nódulos, né? Lembrando que a cisura horizontal é revestida por pleura. Então a gente vai ter justamente aí essa cisura em rosário. Olha que interessante, é um achado clínico importante, certo? A gente vai ter aí um aumento do espessamento brônquico, certo? Que pode acontecer justamente por conta da lesão intersticial, então um espessamento brônquico importante, certo? Adenomegalia labilateral a gente pode encontrar também, a maioria dos casos, como a gente já falou, a gente vem falando aí de maneira repetida. Deixa eu ver o que mais que a gente pode encontrar aqui. É isso, basicamente é isso. Deixa eu ver se acho que faltou alguma coisa, né? Mas essas alterações são importantes aqui, ó. Nódulos justos pleurais, né? Nódulos centrolobulares, cisura horizontal cheia de pontos, cisura em rosário, aumento do hilo, né? Aumento do hilo importante, né? Aumento do hilo pela estrutura. E sim, a gente pode encontrar zonas de fibrose, né? Então, o paciente aí ele vai estar com um comprometimento restritivo muito grande. Então, o paciente dispneico, CVS reduzido, DVR grave, né? As hiperdensidades ela fala em favor de doença do interstício, septo, banda, nódulo, doenças intersticiais, tudo isso caracterizando o quê? Aquele padrão reticular, retículo nodular que a gente vai encontrar. Mas geralmente o quê? São nódulos, né? A manifestação tomográfica é o nódulo, muito importante, né? Mas obviamente o padrão reticular pode estar presente. Então tudo isso caracterizando o quê? Uma doença intersticial, né? Que é justamente o caso da sarcoidose. Vamos lá. Então, a gente vê as alterações de caráter o quê? De caráter radiológico. Então a gente já entendeu que radiologicamente a gente vai ter adenomegalia lateral, o processo intersticial. Aí depois, quando a gente pode ter alterações de caráter estrutural com fibrose, com modificações de arquitetura, que são, no caso aí, processos irreversíveis, beleza? E aí a gente vai para o nosso queridíssimo diagnóstico, né? O diagnóstico desse paciente, ele vai basear no quê? Então, se eu estou num quadro sugestivo de adenomegalia, certo? Adenomegalia não, de sarcoidose. Mas eu não tenho certeza, a gente vai ver isso na conduta no final, mas eu não tenho certeza. Aí eu procedo com a biópsia, né? Uma biópsia por uroscopia ou por broncoscopia, beleza? E essa biópsia ela vai ter que ter duas coisas. Ela vai ter que ter um processo positivo para granuloma, mas é um granuloma não caseoso. E além de não caseoso, ele vai ter que ser negativo para as culturas, beleza? E aí eu já começo a suspeitar aí realmente de sarcoidose, certo? Se obviamente eu não ter nenhuma outra explicação para o nosso queridíssimo granuloma de cultura negativa. Mas geralmente é isso, beleza? E o diagnóstico ele vai vir justamente através dessa comprovação da biópsia. Obviamente eu posso estar positivo para histoplasma, positivo para outros fungos, posso encontrar silicose, beriliose, tudo isso pode ter diagnóstico diferencial importante, certo? Quando a gente está falando de espirometria, importantíssima espirometria. Então, raio-x é importante, como a gente já viu, principalmente para ver, acompanhar o paciente, a espirometria também, né? A espirometria, principalmente aquele paciente que veio agudo, ele vai apresentar principalmente características obstrutivas. Na evolução, ele vai ter um caráter mais misto, né? Que é justamente o aspecto restritivo ganhando. E depois ele vai ficar só restritivo, que aí justamente eu tenho que caracterizar um paciente aí mais grave, mais crônico. Geralmente, paciente assintomático, em grande parte, vai ter espirometria normal, beleza? Sim, inicialmente ela é normal, na verdade, né? Na maioria dos casos, inicialmente ela é normal. Então é importante, né? Então, obviamente, o que é que vai estar alterado? Os volumes pulmonares. Então, os volumes pulmonares alterados aí nesse diagnóstico. Então, deu para entender aí a lógica, né? E aí a gente tem uma coisa muito importante que é quando eu não tenho a biópsia, eu posso fazer justamente uma citologia do lavado do bronco, né? A citologia do lavado do bronco ela vai gerar justamente aí o que? Macrófagos polinucleados, né? Esses macrófagos polinucleados, células gigantes, elas vão se caracterizar justamente aí por ser a principal achado aí quando não tiver biópsia, né? Esse achado ele vai ser importante, né?
para a gente identificar aí a presença do nosso queridíssimo sarcoidose, beleza? E se ela vier positiva, o que tem grande chance de dar falso negativo, isso é importante. E em relação à patologia, então a sarcoidose ela compromete os tecidos como? Porque o granuloma ele provoca distorção. Então, principalmente nos órgãos que provocam distorção arquitetural, que gera alteração funcional, isso é importante. Então, pulmão e olho são um exemplo muito claro, né? A pele e o linfonodo ele é muito achado porque ele fica muito superficial, mas a pele continua funcionando, mesmo com as lesões e o linfonodo também, mas eles são mais superficiais, beleza? Então, o que é que a gente vai achar aqui? Ó? Aqui a gente tem no pulmão, né? Mas aqui a gente tem justamente o nosso queridíssimo antígeno, vários macrófagos com núcleos unidos aqui, com o citoplasma unido aqui, e ao redor uma camada de linfonodo. Isso aqui são as células epiteliais gigantes, beleza? Então, ao redor do antígeno, várias camadas de linfócitos e mais ao redor tecido conjuntivo normal, beleza? E aqui o paciente já perdeu muita área de troca, a área de troca é muito importante aí a ser destacada, certo? Que coisa mais importante a gente tem aqui? Sim, ele é muito parecido com a de outras doenças, né? Então por isso que é sempre fazer bom diagnóstico diferencial, como a gente falou, beleza? Então se a gente fez cultura e encontrou necrose caseosa, ou a gente encontrou granuloma relacionado a alguma outra cultura, a gente já descarta a sarcoidose. Então, tecido granulomatoso sem necrose, ausente de cultura positiva, a gente pensa em sarcoidose, beleza? Importante checar que é pensar em sarcoidose. Quais são outros exames e diagnósticos que a gente vai fazer, que geralmente não faz, na verdade? É a atividade de ECA, né? A atividade de ECA se dá justamente pela presença do granuloma. Então, o linfócito T, ele vai justamente ativar a atividade dos macrófagos, né? Então, a dosagem da atividade de ECA ela é importante porque o linfócito T ele vai estimular a produção de ECA aí na região do granuloma. No entanto, não é uma coisa tão importante porque ele dá muito falso negativo, né? Ele pode não estar elevado no nível, ou então pode ter sarcoidose presente, sarcoidose inativada, e aí ele vai dar falso negativo, beleza? Isso é muito importante. Outro exame que vem ter é o exame de Kevin, né? Que vem, teste de Kevin, que na verdade é pegar um baço que foi comprometido, macerar esse baço e fazer justamente parecido com um teste tuberculínico, aquele PPD, beleza? E vou injetar na pele, só que eu vou ter uma reação extremamente tardia, não vai ser tão rápida quanto o teste tuberculínico que vai ter em 72 horas. Aqui a gente vai ficar durante meses até dar uma reação positiva, né? Então 6 semanas aí e pode se manter por vários meses. É a reação de Kevin, mas não se faz mais ela, certo? Qual é uma situação importante que eu posso utilizar o ECA? Quando eu tenho um linfoma. Porque o linfoma ele não gera aí o aumento da atividade da enzima começadora de angiotensina, porque ele não tem o quê? Ele não tem granuloma. Isso é importante, certo? Então, basicamente, a gente já falou isso aqui milhões de vezes, que é cometer outros órgãos, pulmão, uma biópsia com tecido granulomatoso sem necrose ou cultura negativa. E aí a gente tem justamente uma síndrome que já diagnostica sarcoidose, 100%. É sarcoidose 100% das vezes, já começa a tratar. Então, síndrome de Heford, síndrome de Loefringen, até mesmo o lupus pernio, certo? Ou então uma radiografia com linfonodo bilateral, bilateral são indicativos fortes de presença de quê? De presença da nossa queridíssima sarcoidose. E aí eu já começo o tratamento, né? Esse tratamento é o quê? Simplesmente sintomático. Por quê? Porque a maioria desses casos eles vão se caracterizar simplesmente pela presença de quê? Pela presença de nenhuma alteração importante, né? Obviamente o paciente com síndrome de Heford ele vai ter um comprometimento mais importante, porque ele tem um veio anterior, ele tem uma xerotosmia por causa da parodite inchada, ele tem aí paralisia facial, ou seja, comprometimento de neuropatia. Obviamente, esse paciente ele tem que ser tratado com corticoide oral. Não adianta fazer simplesmente corticoide tópico, não adianta fazer aí outros tratamentos, como a gente vai falar aí depois, que não sejam esses, né? Então, basicamente é isso. Então, a tétrade da síndrome de Löfgren, como a gente já falou, eritema nodoso, febre, adenomegalia hilar periférica e a nossa queridíssima artralgia, beleza? Se eu biopsiar esse eritema nodoso, principalmente na região anterior da perna, eu vou encontrar granuloma? Não, né? Porque aí eu vou ter uma resposta à distância. E esse paciente ele não precisa de biópsia, e além de não precisar de biópsia, ele não precisa ser tratado diretamente por conta da sarcoidose. Geralmente é um processo assintomático, não, autolimitado. Ou seja,
Em 2 a 6 meses, esse paciente ele pode estar melhorando, geralmente, né? 2 a 5 meses ele vai estar melhorando de maneira natural, beleza? Então dá um tempo, né? O paciente geralmente já vem dizendo, não, mas está melhorando minha artrite, está melhorando minha dispneia, está melhorando minha tosse, minha febre está diminuindo, certo? Então esses quadros mais agudos, eles são mais indicativos de que eu tenho um prognóstico mais positivo, certo? Então a lógica é essa, não precisa biopsiar esse paciente, não precisa biopsiar esse paciente. Isso é extremamente importante. O tratamento ele é baseado em quê? Ele é baseado em observações sintomáticas para os pacientes com síndrome de Loeffler, ou então o paciente que está basicamente o quê? Oligossintomático ou assintomático, com nenhum prejuízo da qualidade de vida, certo? Mas eu simplesmente identifiquei a presença aí dessas alterações. Então, basicamente, eu não tenho nenhum tratamento recomendado, certo? Posso fazer simplesmente tratamento o quê? De caráter observacional. Então, não tem prejuízo nenhum qualidade de vida, não tenho nenhuma alteração aí mais importante, sem risco nenhum para nenhum órgão comprometido, né? O paciente com síndrome de Loeffler, ele não tem nenhum risco. Então, basicamente, eu vou tratar esse paciente com sintomático. Eu vou dar lá um diclofenaco para ele, um anti-inflamatório não esteroidal qualquer, e aí, basicamente, já fiz meu tratamento, certo? Quando eu não tiver aí essa alteração, eu vou utilizar o quê? Corticoide oral. Esse corticoide oral nada mais é, nada menos do que a prednisona, né? Prednisona 0,5 miligramas por quilograma por dia, certo? Com a dose máxima de 60. É importante destacar que esse paciente que usa corticoide oral, ele vai ter reações adversas. Ganho de peso, se ele tiver glaucoma, ele não pode, ele vai ter descompensação da glicemia, todas aquelas alterações que a gente conhece do corticoide oral, beleza? O mais risco aí é diversas alterações e desenvolvimento da síndrome de Cush, né? Essa retenção de líquido maior. Então, muito importante, aumento da adiposidade, tudo isso é importante. Então, esse paciente que não está aguentando o tratamento de corticoide, eu geralmente vou ter que justamente fazer o quê? Ou que não pode tomar tanto corticoide, que é um paciente descompensado, diabético, eu preciso fazer um imunossupressor. E aí eu tenho que fazer aí a azitioprina, azatioprima, metotrexato e a ciclofosfamida, né? A gente vai ter que decorar esses nomes, que nada mais são do que os chamados imunossupressores, beleza? Sim, o que é muito importante fazer sempre, né? É fazer o desmame, né? Então, se eu tenho justamente uma dose, por exemplo, de 30 miligramas, eu vou reduzir aí depois de 2 a 3 meses, né? E eu vou desmanar até dar 4 a 6 meses. Então, de 2 a 3, depois 4 a 6 é que eu vou fazer o desmame da prednisona. Então, tem como essa referência. E esse desmame ele tem que ser feito o quê? Ele tem que ser feito aí a 5 miligramas a cada 2 semanas, né? Até zerar a dose. Então, fazer o desmame até dar 4 a 6 meses. Então tem que pensar, planejar o nosso queridíssimo tratamento, né? Para que ele reduza aí, com 4 a 3 meses aí, ele não precisa estar tomando mais o corticoide oral. Então a lógica é essa, certo? Então prednisona, comprimido, 0,5, fazer desmame, 2, 3 meses de tratamento no mínimo, e até dar 4 a 6 meses aí eu tenho que estar fazendo desmame e iniciar o meu imunossupressor. Lembrar do imunossupressor, metotrexato, azatioprina e a ciclofosfamida, né? Que nada mais é do que justamente aí imunossupressores que vão inibir a atividade imunológica inflamatória do nosso queridíssimo paciente, certo? Então, geralmente ele vai vir o quê? Associado, né? Eles são importantes porque ele pode ser utilizado por mais tempo. Eu não posso ficar fazendo meu paciente tomar corticoide durante muito tempo, né? Então a ideia justamente é sempre o quê? Retirar o nosso corticoide oral. Eu não posso manter o corticoide oral por muito tempo, certo? Em algum ponto eu vou ter, aqui está dizendo, nunca dá imunossupressor sozinho, mas a gente vai ver num ponto lá que é necessário retirar o nosso queridíssimo corticoide oral, beleza? Obviamente tem a possibilidade de usar sempre o quê? O imunobiológico, que é a terceiro item que a gente vai ver na parte quando a gente estiver falando de tratamento, né? A gente já está falando de tratamento, mas quando a gente for falar mais bonitinho, certo? Aqui está meio bagunçado, aqui só para ter noção, certo? Mas o imunobiológico, inibidor da JAK2, inibidor o infliximab, né? Que nada mais é do que um inibidor que da nossa queridíssima TNF-alfa. Então é um exemplo muito importante aí de tratamento que a gente vai fazer no step 4 do nosso queridíssimo tratamento aí de sarcoidose, que na verdade não são steps, né? São adequações para cada tipo de paciente. Então a evolução da sarcoidose, como a gente viu, é dessa forma, né?
é uma evolução que vai se caracterizar aí por ser inicialmente, em grande parte, autolimitada em 60% dos pacientes. A maioria dele vai ficar, é uma maioria menor, vai ficar aí, minoria importante, na verdade, vai ficar aí por volta dos 30%, que são os pacientes crônicos, e aqueles gestos plenos vão ter alterações arquiteturais que vão justamente evoluir de maneira com perda de função e destruição, beleza? Então aqui está o paciente aqui. Que paciente é esse, né? Então a gente tem adenomegalia lá bilateral, a gente tem justamente um prejuízo muito grande aí, com alterações nodulares, reticulares, ou seja, uma opacidade alveolar, importante. E aqui o paciente que evoluiu para o grau 0, né? Então ele estava grau 2 e vai para o grau 0, ou seja, está com raio-x normal. Então o paciente, a maioria vai justamente se autolimitar e ficar assim. Mas o paciente, obviamente, ele pode evoluir mal, principalmente quando ele for mais idoso, quando ele tiver os fatores de risco associados. Então, ele pode evoluir justamente para o seu grau 4 e ficar extremamente prejudicado, né? E o paciente tem que ser acompanhado nesse sentido. Eu tenho que fornecer O2 para ele, porque ele vai ter um processo restritivo maior, certo? Tem que fazer o suporte total, porque esse paciente ele vai ser tratado como um pneumopata crônico, né? Então, ele tem que ter essa terapia do O2, tem que ter esse acompanhamento e reduzir também sua atividade imunossupressora, principalmente com os imunobiológicos, beleza? Então, a maioria é benigna, vai de 2 para 0, né? Então, alguns marcadores vão ser importantes que a gente vai falar depois, e aí a gente pode evoluir para a fase 4, né? Então, sempre fazer esse paciente ele com oxigênio e se vacinar, porque ele vai ter ele vai ser um pneumopata crônico, né? Então, esses pontos são importantes. Fornecer oxigênio quando o paciente já está na fase crônica, irreversível, cheio de fibrose, cheio de perda funcional, aumento de hilo, espessamento brônquio, ou seja, ele vai estar todo comprometido. Então, a sarcoidose pode gerar isso, certo? Lembrar de sempre deixar esse paciente vacinado, lembrar de sempre deixar esse paciente o quê? Oxigenado, né? Então, isso faz parte do tratamento. Então, isso dá acontecendo quando principalmente ele tiver saturação baixa, certo? Deixa eu ver se faltou mais falar alguma coisa. A histéria que a gente falou, resposta imunológica, né? Tem um caráter familiar importante. Então, um dos fatores que gera sarcoidose é ter sarcoidose na família. 3 vezes mais chances, né? É uma das mais prevalentes do caráter intersticial, junto com a fibrose intersticial idiopática. A gente falou isso, beleza? Sim, em relação um pouquinho da fisiopatologia, como é que... Então, é a formação do granuloma, né? Então, a gente tem algum antígeno, a gente vai ter uma reação aí das células apercidas apresentando para o macrófago vão lá e desencadeiam uma reação aí inflamatória. Então, vai ter neutrófilo, vai ter linfócito, vai ter macrófago, beleza? Aí eu vou ter liberação de interferon gama e TNF-alfa, aí a gente vai ter macrófagos alveolares fundidos com circundantes de leucócitos, gerando as células epiteliais gigantes, certo? E aí a gente pode ter a evolução aí do nosso queridíssimo granuloma para calcificação, para deterioração ou para cronificação da doença gerando fibrose. Então tudo isso pode acontecer, geralmente não forma cavidade, beleza? Então calcificação são os destinos do granuloma no geral, né? Calcificação, dissolução ou então cronificação da doença gerando fibrose. Então basicamente é isso, são os 3 níveis, só relembrando, calcificação, dissolução e fibrose. Então, a gente tem a apresentação, APC, TNF-alfa, recrutamento de outras células, formação de granuloma. Isso aí de maneira bem rápida, né? Então, a gente falou paralisia facial, invasão do TNC, papilosera eritematosa benigna, lúpus pérneos, esse aqui não é tão benigno. O VIT anterior, a gente falou de forma feliz, deixa ela dismórfica. Cometimento intraósseo articular, pode ser transitório, mas pode ser permanente, osteoarticular. Neurosarcoidose, lesão menina, paralisia facial, manoneurite, osso craniano, falamos tudo isso. Acometimento cardíaco, a segunda maior causa de morte, arritmia grave, CC, prejuízo ao músculo. 4 grau irreversível, tomografia, a gente falou tudo isso. O diagnóstico, ele tem que ser estéreo. A doença lá obstrutiva, a gente falou isso. CVF, pleuroscopia e broncoscopia, falamos também, que é a forma como faz biópsia. Acometimento pulmonar, 90% dos casos, podemos subir e descer no grau, falamos. Doença intersticial, afetando alvéolo, bronco, linfadenogaleia, falamos. E envolvimento pleural também falamos. Show de bola. Agora vamos para a parte da conduta, né? Então essa parte aqui ela é fundamental para você entender o que é que você vai fazer, beleza? Então a gente falou do diagnóstico, mas a gente falou separado. Agora a gente vai falar tudo junto para tentar entender o que a gente vai falar, certo? Eu vou falar isso antes e depois eu vou revisar. Vamos lá. Então, como é a conduta? Então, primeiramente, eu tenho que analisar a manifestação clínica do paciente. Qual é o paciente que provavelmente vai cair na prova? É aquele paciente que está com a sarcoidose que eu ainda estou em dúvida, certo? Então, ele tem alguns sintomas, ele tem algumas características de sarcoidose. Vamos imaginar que ele tem linfadenomegalia lá bilateral.
mas isso não é patognomônico. Ele tem tosse, ele tem febre, certo? Mas ele não tem eritema nodoso, não tem essas alterações mais clássicas. Você pensou em sarcoidose, né? Vamos imaginar que ele vivia numa fábrica de inseticida, né? Que não é a principal característica. Mas eu tenho uma possível sarcoidose aí presente. Aí o que é que eu vou fazer? Se eu vi justamente essa bilateral e eu tenho uma possível sarcoidose, se eu tiver a biópsia disponível, eu faço o quê? Uma pleuroscopia, uma broncoscopia e tiro um pedacinho. Se eu não tiver, eu faço um lavado, né? E aí, na presença disso aí, principalmente na biópsia, eu vou pesquisar se tem alguma inflamação granulomatosa. Se tiver uma inflamação granulomatosa, se sim, aí eu tenho que justamente investigar a causa. Se não, aí eu tenho justamente uma ausência de diagnóstico, né? Então, provavelmente é uma ausência de diagnóstico. E aí eu tenho que reavaliar esse paciente depois de um período de 6 meses, certo? Então, é reavaliar depois de um período de 6 meses aqui, sem diagnóstico. Show de bola? Outra, se eu tiver, justamente tem que pesquisar se tem alguma outra causa que justifique o meu granuloma, né? Se eu tiver alguma causa que justifique o granuloma, outra causa eu dou o diagnóstico. Então, eu posso ter uma histoplasmose, posso ter uma tuberculose, posso ter uma silicose, uma borreliose, uma hanseníase. Tudo isso pode ser causa aí do meu granuloma, beleza? Tudo isso pode ser causa do meu granuloma. O que é que pode ser característica também? Aí, se eu tiver, o que é importante? Se eu tiver justamente uma cultura negativa. Se eu tenho uma cultura negativa, não tenho nenhuma outra causa que justifique, aí justamente outra causa que eu tenho que inverter, né? Se eu tiver outra causa, aí é não. Aí é provavelmente sarcoidose. Se eu tiver outra causa, sim, aí eu faço justamente do outro diagnóstico. E aí eu faço justamente a conduta que eu estou esperando. Como é que eu pulo direto para a conduta? Obviamente, quando eu tiver alguns casos clássicos. Então, quando é que eu não preciso fazer biópsia do paciente? A pergunta é basicamente essa, né? Essa enrolação é para dizer se preciso fazer biópsia ou não. Então, se eu tenho um síndrome de Loefgren, síndrome de Herdot, se eu tiver é, é, se eu tiver aí um lúpus pérneo ou uma adenomegalia lá bilateral, tudo isso pode me fazer conduzir a fazer a nossa queridíssima conduta de maneira direta, né? Certo? A linfadenomegalia e lá bilateral, ela não deixa eu fazer a conduta diretamente. Mas aí a gente tem que pensar com calma, né? Se eu não tiver uma manifestação clínica sugestiva, aí eu fico sem diagnóstico e eu reavalio, certo? Então imagine um paciente com tosse, e perda de peso, eu tenho que ficar com a minha sarcoidose na cabeça, mas eu não deixo tudo aí esquecido, né? Eu não ignoro a possibilidade de ter sarcoidose ainda. Então a lógica é essa. Basicamente isso aí é para dizer em quem eu não preciso fazer biópsia. E são esses casos aqui, certo? Principalmente a síndrome de Löfgren, que é o que provavelmente vai cair na prova. Então, o que é a conduta, né? A conduta é basicamente eu ver como estão as condições atuais do paciente, beleza? Eu tenho que aí ver como é que está a qualidade de vida do paciente. Eu tenho que ver os demais órgãos, né? Do nosso queridíssimo indivíduo, porque ele pode ter várias coisas afetadas. Então, enviar o indivíduo no oftalmo, já que se eu observei algum oveito anterior, xeroftalmia, xerotosmia, fazer uma história clínica boa, pedir justamente as alterações, um ecocardiograma, um ECG, um raio-x de tórax. Eu preciso pedir um ESG para ver como é que está o fígado, né? Eu preciso pedir o que mais? Eu tenho que ver como é que tá as articulações, se tem alguma dor, posso pedir, sei lá, atividade ECA, se eu estiver pensando em linfoma, tudo isso é importante, beleza? Então, ver a qualidade de vida do paciente e ver a capacidade de exercício dele é fundamental, certo? E aí, executar o meu plano terapêutico. Então, a lógica vai ser o quê? Para os casos clássicos, para os casos mais simples, geralmente quando eu tenho um grau 1, um grau 2, um grau que foi mais agudo, né? Um processo mais agudo, eu vou tratar meu paciente aí através simplesmente da observação. Então, paciente que está sintomático ou oligossintomático, eu vou observar apenas e aí vou tratá-lo, principalmente aquele que tem síndrome de Loefgren ou baixo risco no geral, eu vou tratar ele com analgésico, com AINE, com diclofenaco. Com o objetivo simplesmente de aliviar a dor e vou dar um tempo, né? O paciente que está em risco, o paciente que tem justamente perigo à vida, de comprometimento de outro órgão, o paciente que tem aí um caso mais grave, que está com muito sintomático, está com tosse, está com dispneia, está prejudicando, a sarcoidose está prejudicando muito ele, ou seja, ele está com fadiga, está com uma febre muito grande, não está conseguindo mais ir para o trabalho. O paciente que tem dispneia, que tem um CVF extremamente alterado, uma espirometria já dando restrição, certo?
um grau 1 e um grau 2, né? Aqui eu falei o grau 0 só, né? Com raio-x normal, mas o grau 1 aqui ainda pode indicar um paciente assintomático, né? Então nem sempre aí o grau 1 e o grau 2 estão presentes nesses casos, né? Então eu vou tirar aqui essa parte do grau 1 e grau 2, cancela isso aqui. Então o paciente que não tem qualidade de vida, ele já vai ser tratado com prednisona. Então lembrar fazer 5 miligramas por quilograma por dia e desmamar até completar 6 meses de tratamento, fazer um tratamento de 2 a 3 meses e fazer desmame numa média de 5 miligramas a cada 2 semanas. 5 miligramas a menos a cada 2 semanas, certo? E aí, o paciente que não suporta prednisona, certo? De forma alguma, ou tem que reduzir de toda forma, tem que fazer o imunossupressor para ser utilizado a longo prazo. E aí eu vou utilizar azatioprina, metotrexato e ciclofosfamida, beleza? Então, basicamente, o paciente que tem, ganhou muito peso, DM, todo esse paciente que tem essas alterações, tem que fazer isso aí, certo? Agora, de vez por todas, vamos entender o tratamento da forma bonitinha, que a gente vai utilizar o New England Journal of Medicine. Então, a lógica é essa aqui, certo? Olha que coisa horrível, né? Que tá bagunçado ainda, mas a gente vai fazer se entender. Então, eu tenho que ver como é que tá o meu paciente, os fenótipos. Então, são 4 fenótipos que a gente vai utilizar aqui, certo? Então, 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos lá. Qual é o paciente 1 e como a gente trata? O paciente 1 é aquele que ele não tem nenhuma alteração de qualidade de vida, certo? Então, os quesitos vão ser qualidade de vida, vão ser risco de outros órgãos e os sintomas. Então, o paciente assintomático, sem nenhuma alteração da qualidade de vida, e o paciente que não tem nenhum risco de outros órgãos, ele vai ser tratado de forma o quê? De nenhum tratamento. Tratamento único e exclusivamente sintomático. Eu vou dar um analgésico para ele, beleza? Dou um dipirona, dou um diclofenaco. A única coisa que eu vou fazer é isso. Nada mais, beleza? Ou o paciente que tem aqui síndrome de Loeffler, né? O paciente que está oligossintomático e sem risco, né? Então, aquele paciente que só tem uma tossezinha, que está melhorando, não sei o que, tem síndrome de Loeffler, eritema nodoso, posso tratar simplesmente de forma sintomática, certo? Se o paciente tem sintoma ou comprometimento da qualidade de vida, comprometimento da qualidade de vida, mas não tem nenhum risco de nenhum outro órgão, ou seja, o meu órgão não está correndo risco de piora, o meu CVF não está alterado, minha espirometria está normal, só tem adenomegalia labilateral, certo? Esse paciente ele pode ser tratado apenas com processos tópicos. Então, se eu tenho uma lesão na pele, eu faço um corticoide tópico. Se eu tenho uma lesão no olho, eu faço um corticoide, um colírio corticoide. Se eu tiver uma lesão no, no pulmão, eu posso fazer um corticoide inalatório, olha que interessante, né? Ou eu posso considerar aí, inclusive, a utilização do AINE se eu tiver, por exemplo, aí um lupuzinho, certo? Então, tudo isso é importante. Então, fazer um tratamento local. É o paciente que está sintomático ou tem alteração da qualidade de vida. Um dos dois, certo? Mas ele não tem risco de nenhuma alteração. Ou ele está afastado do trabalho, está prejudicado. Esse paciente você vai tratar como? Deixa eu voltar aqui, para não fazer besteira. Esse paciente você vai tratar único e exclusivamente aí com o tratamento local, né? É aquele paciente aí que não está tão prejudicado, beleza? Mas ele está sintomático, ele tem alteração. Então, apresentou sintomas, está prejudicando a qualidade de vida aí, você vai pensar no tratamento local, certo? Se o paciente ele tem risco de prejudicar outros órgãos e tem um comprometimento da qualidade de vida e está consideravelmente sintomático, paciente que está com um comprometimento sintomático grande, aí, obviamente, e com risco de outros órgãos, aí, obviamente, eu já tenho que entrar com a medicação, corticoide oral e utilizar sempre o imunossupressor, certo? E aí eu vou utilizar o imunossupressor. Calma, eita. Essa é a linha 3. No caso aí, eu só vou utilizar apenas o corticoide oral, que é a prednisona. E aí eu vou fazer o desmame com o tempo, certo? Então, esse paciente, eu posso utilizar hidroxicloroquina, no caso, quando eu tiver uma sarcodose de pele e uma sarcodose articular, beleza? Posso utilizar hidroxicloroquina nesses dois casos, beleza? Essa é a primeira linha de tratamento. E aí eu vou utilizar o corticoide oral, que no caso vai ser a prednisona. Lembrar que, qual é esse tipo de paciente? É aquele paciente que já está bem sintomático, tem uma prejuízo da qualidade de vida e tem risco de outros órgãos. Então, eu só vou utilizar o negócio quando eu tiver, o corticoide oral, quando eu tiver risco de outros órgãos ou quando simplesmente o meu paciente ele não vai resolver único e exclusivamente com o corticoide oral ou o corticoide tópico, né? Então, se eu só tenho um comprometimento levezinho, não. Provavelmente o paciente aqui que vai cair na prova vai ser um paciente que já está com sintomas mais severos, beleza? E aí, isso é importante tratar dessa forma. Então, isso é fundamental, beleza? Quando eu tiver um dano muito elevado, então, um paciente grau 4, paciente que já tem uma alteração mais importante, um risco grande
de órgão de forma irreversível, aí eu tenho que entrar com imunossupressor, certo? E aí essa vai ser a segunda linha de tratamento com imunossupressor. O objetivo é retirar cada vez mais o nosso queridíssimo, o nosso queridíssimo corticoide e utilizar um imunossupressor, beleza? No lugar dele. E aí a gente tem justamente aquelas opções: metotrexato, azathioprina, e aquele outro lá que eu esqueci, sempre considerando a possibilidade de utilizar hidroxicloroquina, beleza? Se esse paciente ele não respondeu de nenhuma forma ao tratamento de terceira linha, ele foi refratário a esse tratamento, está mantendo a sarcoidose, está piorando, aí eu tenho que utilizar um imunobiológico, certo? Utilizar imunobiológico e aí, junto com o tratamento inicial, beleza? O objetivo é cessar o tratamento de base e manter o imunobiológico, certo? Então a lógica é essa. E sempre fazer o desmame aí dos glicocorticoides oral, que no caso é a prednisona, beleza? Então a lógica é essa. A lógica é fazer justamente esse tratamento que vai se tornar personalizado a depender das situações que ele está sentindo. Então, e aí só fazendo a lógica do que tem que ser feito depois, né? Depois da reavaliação. Então esse paciente tem que ser reavaliado, né? Então, depois de um mês de tratamento, ele tem que ser reavaliado. Eu vou pedir uma espirometria, vou pedir um raio-x para ver como ele está se comportando. Se eu tive uma melhora da capacidade funcional dele, né? Então, a doença ela tem que estar controlada. Além da doença tem que estar controlada, eu tenho que ter ausência de efeitos colaterais. Então, o paciente ele não pode ter um efeito colateral tão forte, certo? Então, obviamente, se eu estou fazendo utilização de corticoide, ele está reagindo, eu tenho que tentar cada vez mais alterar isso aí e utilizar um imunossupressor, beleza? Porque ele não pode responder bem. Então, alterar a medicação nesse caso, né? Sempre fazer tratamento para retirar o nosso queridíssimo glicocorticoide, né? No caso 4, quando eu estiver fazendo uso de imunossupressão, eu tenho que retirar o glicocorticoide, né? Retirada do glicocorticoide e a indução do nosso queridíssimo imunossupressor. Aqui eu faço simplesmente o desmame, que é esse tapering, certo? E no último caso, na terceira linha, a lógica justamente é fazer aí a retirada do imunossupressor também e a continuação do tratamento de terceira linha, que no caso é o nosso queridíssimo que o inibidor TNF-alfa, o infliximab, né? Infliximab. Também tem o rituximab e os inibidores da JAK, né? Inibidores da JAK, que aí a gente tem que lembrar, beleza? Então a lógica é essa. O que é que você pode utilizar como forma adicional? Você tem que fazer justamente aí terapia, estimular o exercício físico, estimular a qualidade de vida, também tem que estimular aí tratamento psicológico, porque tudo isso pode estar relacionado justamente às suas questões de trabalho. O paciente pode ficar com humor depressivo, pode ficar com dor, pode ficar com astenia, pode ficar com fadiga. Então ele tem que melhorar a qualidade de vida se ele quiser ter um melhor desempenho. E sempre justamente o que? Ver as respostas, né? Se eu tenho justamente um ganho de peso, certo? DM descontrolada, eu tenho estrias gerando síndrome de Cushing, certo? Então esse paciente ele geralmente ele responde mal inicialmente ao corticosteroide. Então tem que considerar isso aí para melhorar meu tratamento, beleza? E para finalizar, a gente tem alguns fatores de prognóstico, bom prognóstico e mau prognóstico, né? Então, basicamente eu vou fazer dois estereótipos para que você lembre de maneira mais simples, né? Então, qual é o paciente que tem um mau prognóstico? Vai ser uma mulher negra, maior do que 40 anos, com pouco acesso à nossa queridíssima, ao nosso queridíssimo ambiente hospitalar. Ele tem um comprometimento funcional de grau 3 e grau 4. Ela tem lúpus pérneo na face. Ela vai ter hepatomegalia, esplenomegalia, prejuízo no coração, vai ter prejuízo no rim, vai ter hipercalcemia. No lavado do brônquio, diagnóstico. Lavado bronquiolar diagnóstico. Eu tive aí excesso de neutrófilos, uma neutrofilia importante, certo? E, é, e, ela tem um risco de progressão para a doença fatal. Então, vamos imaginar que o paciente tem uma cardiomegalia muito importante, certo? Ele tem lúpus pérneo, ele tem um pulmão extremamente prejudicado, o paciente é idoso, beleza? Tudo isso pode ser resultado. Qual o paciente que eu vou estar bem defendido, né? É um paciente que está com menos de 40 anos, branco, paciente que tem
que tem um grau 1 e grau 2, tem síndrome de Lofgren, ou seja, tem manifestações agudas da doença, beleza? Sem comprometimento o quê? Extrapulmonar, e ele não tem risco de desenvolvimento de uma doença aí progressiva, né? Não tem risco de vida, né? Então, não tem risco de lesão, de lesão, de lesão progressiva. Então, isso é uma boa questão de prova, prognósticos negativos e positivos, certo? Então, basicamente é isso. Então, só relembrando aqui o tratamento que eu acho que pode ter ficado um pouquinho bugado. Então, a gente tem 4 estereótipos. No primeiro, é um paciente que o quê? Não tem sintoma, não tem risco, certo? Esse paciente eu não trato, beleza? Eu só faço tratamento sintomático. Ou o paciente que tem poucos sintomas. O paciente que tem síndrome do Lagerfeld, beleza? Esse paciente não trato. O paciente que tem sintoma, mas não tem nenhum risco, certo? Ou tem um prejuízo da qualidade de vida, eu já trato, mas eu faço tratamento local, que é uma outra opção, certo? Uso corticoide tópico, uso um corticoide inalatório, uso um corticoide de colírio. Ou então posso ter um paciente que tem perda de qualidade de vida e um risco funcional importante, né? Posso ter um risco à lesão do órgão, eu tenho que entrar com corticoide oral. Então é um paciente que tem aí um grau, por exemplo, um grau 3 de comprometimento, de comprometimento pulmonar. É um paciente que tem ao mesmo tempo que, vamos imaginar aí, uma arritmia, beleza? Então esse paciente eu tenho que já entrar com uma medicação, que é uma medicação oral, certo? Se o paciente, ele, ao mesmo tempo que tem esses sintomas e tem um risco, ele apresenta também aí um risco elevado de dano irreversível, aí eu tenho que entrar com imunossupressor. Ou então paciente que responda mal à prednisona, beleza? Então eu tenho que entrar com imunossupressor e eu vou desmamando sempre a prednisona, sempre desmamar a prednisona e colocar o nosso queridíssimo imunossupressor no lugar, certo? Se ele não respondeu a segunda linha do tratamento, o resultado vai ser sempre fazer o quê? Vai ser sempre a terceira linha com o uso do imunobiológico, que vai ser o infliximab. Em todos os casos eu tenho que desmamar o glicocorticoide e ter que manter a terapia ou imunossupressor ou imunobiológico, sempre considerando a evolução dos outros órgãos e os efeitos colaterais que não podem existir. Então a lógica é essa, beleza? Considerar aí o tratamento adjuvante, que aí a gente vai lembrar do exercício, estimula a qualidade de vida, tratamento psicoterápico, terapias aí adicionais de dor. Sempre lembrar que o paciente que está pneumopatia crônica, ele precisa de oxigenação extra, beleza? E precisa ser vacinado. Então tudo isso é importante aí para ter esse controle, certo? Show de bola, a lógica é essa. Então, é a partir disso que a gente faz o nosso queridíssimo raciocínio e espero que tenham entendido. Vamos embora.